Boa noite, irmãos. Aqueles que estão chegando, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Vamos esperar mais um pouco a chegada dos próximos irmãos. Que o desejo do meu coração é que você esteja bem e que nessa noite possamos cultuar juntos o nosso Deus. Quem está cuidando aí da nossa transmissão é tu, Igor? É o Renan. É Renan? Boa noite, Estou. Renan. Boa noite. Tudo tranquilo aí? Me ouvem bem? Me veem bem? Sim, tudo 100%. Tudo Maravilha. perfeito. Muito obrigado pela ajuda aí, viu? Capaz, as ordens aqui. Joia, maravilha. Deus abençoe. Irmãos, enquanto esperamos nossos irmãos chegarem, nós vamos cantando. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Irmãos, todos aqueles que estão chegando, sejam bem-vindos. Deus abençoe a sua vida e cante comigo aí na sua casa. Lembre-se das promessas do Senhor. Agradeça ao Senhor por estarmos juntos mais uma vez. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus
de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, meus planos. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém? A música diz que os planos de Deus e não os nossos, né? Eles não podem ser frustrados. Seus planos, ó Deus, não podem ser frustrados. Por isso a minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a sua palavra vai se cumprir. Glória a Deus por isso, porque nós cremos, Deus cumpre as suas promessas, Deus estabelece aliança com os homens, Deus, de fato, está conosco. Mais uma vez nos reunimos, irmãos, na noite de domingo, para cultuarmos o nosso Deus, louvarmos e engrandecermos seu santo nome, pedirmos que tenha misericórdia e que nos ensine e nos transforme. Creio que o seu coração e o meu coração, e o coração de tantos outros crentes, num domingo à noite, se encontra cheio de vontade de conhecer mais a Deus, de estar com os irmãos e de viver uma vida que presta culto ao Senhor. E que Deus nos abençoe nessa batalha que é viver a vida cristã. Que Deus nos ilumine e nos faça andar no seu reto caminho. Por isso que nós estamos aqui pedindo a Deus mais uma vez que nos auxilie nesse trabalho que é a vida cristã, nessa luta que é viver por Jesus e para Jesus. Mas também para agradecer a Deus porque a única vida que presta é a melhor vida que nós poderíamos ter. É a única vida que tem relevância, importância, significado. É a vida com Deus. Peço que você abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 12. Salmo 12. Cantamos que os planos de Deus não podem ser frustrados. Sabemos, porém, que os nossos sim. Cantamos que é Deus quem luta por nós. E por isso nós somos mais que vencedores, mas também sabemos que a nossa luta nesse mundo não é contra a carne e sangue, mas contra as potestades do ar. Deus nos dá uma armadura. Cantamos que Deus é um Deus de aliança e promessas, mas sabemos que o homem tem um coração enganoso e muitas vezes seu lábio é enganador também. Eu vou, junto com os irmãos, ler o Salmo 12 e depois nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos leve em segurança enquanto estamos aqui nessa terra, nesse país, nesse estado. Salmo 12. Salva-nos, Senhor,
Já não há quem seja fiel. Já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo, os seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: venceremos graças à nossa língua. Somos donos dos nossos lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Versículo 5, Salmo 12. Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras. São como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Senhor, Tu nos guardarás seguros, e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Versículo 7, Senhor, Tu nos guardarás seguros. Meu irmão, a minha oração nessa noite, eu creio que a sua oração também, por cada irmão da nossa igreja, por cada parente dos irmãos da nossa igreja, pelos nossos vizinhos, pelas nossas cidades, pelas nossas autoridades, pelos doentes que já há entre nós, mas por aqueles que ainda ficarão doentes, pelos idosos, pelos trabalhadores da saúde, pelas trabalhadoras e trabalhadores dos mercados, por aqueles que continuam trabalhando nas suas firmas. A nossa oração é justamente: Senhor, Tu nos guardarás seguro. Que Deus guarde a sua família, que Deus guarde a sua saúde, irmão. A nossa oração é que Deus nos guarde pelo seu poder. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o Senhor conhece a realidade de cada irmão da nossa igreja. O Senhor conhece a realidade de quase 100% deles estarem ainda trabalhando, se expondo todos os dias no transporte, no trabalho, com os colegas, com os chefes, com os clientes, se expondo todos os dias ao tocar nas superfícies, ao respirar. Senhor, o Senhor conhece, e nós pedimos que, como diz o Salmo, o Senhor seja a nossa segurança, e no Senhor estejamos seguros e guardados. Cuida também, ó Deus, daqueles irmãos entre nós que são empreendedores, daqueles que têm seus próprios negócios, daqueles que são profissionais liberais, Senhor, daqueles que dependem de algum auxílio, Senhor, daqueles que dependem do pagamento do seu salário, que os seus chefes vão bem nos lucros. Senhor, cada um de nós depende, Senhor, de dinheiro para viver, e quantos de nós já estão tendo que socorrer seus filhos, seus netos, seus vizinhos, seus irmãos? Quantos de nós já tiveram seus rendimentos caídos pela metade, por 1/3, ou sei lá por quanto? E quantos de nós estamos vislumbrando um pouco mais ali na frente, se a coisa continuar apertada? Um aperto geral. Senhor, cuida dos nossos irmãos. Senhor, dá um entendimento a cada um deles, ó Deus, que nesse momento o dinheiro, a comida, deve servir, inclusive, dízimos e ofertas, para sustentar cada crente, suas famílias, os necessitados que estão ao lado. Senhor, nós pedimos que a Tua igreja continue sendo sustentada, mas que também as necessidades diretas de cada família, de cada familiar, de cada vizinho, de cada irmão da igreja, que talvez a igreja não possa socorrer, mas um amigo, crente, irmão, perto pode. Senhor, cuida, Senhor. Sustenta, alivia, supre, é o que nós pedimos, Senhor. E ainda aqueles que ficarão doentes, ou estão doentes, ou estão com sintomas, Senhor, o que nós pedimos ao Senhor é que o Senhor cure, se for da sua boa vontade. Senhor, alivia as dores, alivia os sintomas, dê saúde, dê paz. O que nós pedimos, Senhor, é que o Senhor dê sabedoria também para os nossos governantes.
Pedimos a Ti, ó Deus, pela crise na saúde, pela crise na economia, pela crise política. Pedimos a Ti, ó Deus, sem nos colocarmos de algum lado, que o Senhor use aqueles poderosos para cuidar do Teu povo, para cuidar do povo brasileiro. Se o Senhor é bom e sobre maus e bons faz cair a chuva e sustenta, que também os nossos governantes possam cuidar do povo brasileiro. Pedimos ainda por aqueles que estão em outros países, Senhor, sofrendo ainda mais fortemente do que nós. Senhor, tem misericórdia da terra, tem misericórdia do ser humano. Pedimos, Senhor, por essa noite, que os louvores cantados sejam para glorificar a Ti, que nossos vizinhos ouçam e vejam que há naquela casa alguém que segue a Jesus. Senhor, que estudando a Tua palavra conheçamos mais a Ti e sejamos transformados. E que orando a Ti, nos entreguemos em dependência total do Senhor Jesus. Em nome de Ti, ó Deus, nós oramos sabendo que o Senhor nos ouve. Amém. Nós vamos cantar mais uma música. Música que nós vamos cantar nos lembra que nosso Jesus é o nosso Salvador e não há outro igual a Ele. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor. Todo meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra, então Deus, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus Salvador, meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor. Todo meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e Deus, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam
bênçãos mais ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas para mim. Amém. Que realmente as promessas do Senhor sejam incomparáveis para nós e assim nós levemos elas como realmente algo especial, importante e que nos motiva a andarmos, a seguirmos em frente. Convido você a abrir a sua Bíblia, vamos fazer mais uma leitura bíblica. 2 Pedro, capítulo 1. Segunda carta do apóstolo Pedro, Novo Testamento na sua Bíblia, quase no finzinho. 2 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 2 até o versículo 11. E diz assim: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas gloriosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina, se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Versículo 5, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade. Piedade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. E se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? O texto parece estar nos lembrando de um tipo de vida, né? Uma qualidade de vida, um estilo de vida, uma maneira de se comportar, uma maneira de pensar. Parece que a Bíblia está nos incentivando a sermos transformados de glória em glória. Parece que a Bíblia está nos incentivando a cultivarmos o fruto do Espírito. De fato, o versículo 10 nos lembra que devemos nos empenhar para termos uma vida cristã notória, observável, perceptível. E parece também que o versículo nos diz que, no versículo 9, que se não estamos buscando isso, não compreendemos ainda o que o Senhor fez por nós, a capacidade que Ele nos deu de termos uma vida plena e piedosa.
Deus nos ajude. Tenho visto algum movimento, e os irmãos também têm visto, que não podemos criticar, de orações intensas, de jejuns intensos, cristãos, irmãos nossos, muitos de nós. Glória a Deus por isso, irmãos. Mas eu gostaria de lembrar a cada um de nós, inclusive a mim, que para mudar o nosso país, nós precisamos de mais oração, mas mais ação também. Que todas aquelas pessoas que eu vi em vídeos ajoelhando na rua, fora dos seus carros, na frente de prefeituras, na frente de palácios de governo, em tantos lugares, publicamente, ajoelhando, juntando as mãos, fechando os olhos, clamando ao Senhor, glória a Deus por isso. Mas parece, meus irmãos, que o texto bíblico nos chama a mudarmos o nosso país em casa, no trabalho, na rua, nas amizades, a não batermos na mulher, a não roubarmos o patrão, a não cobiçarmos as jovens da igreja, a não sermos pedra de tropeço para os homens mais velhos, a não maltratarmos nossas crianças, a não abusarmos delas. Nós somos a maioria de cristãos no Brasil. Se nós não mudarmos o nosso país, com o nosso comportamento, espelhando Jesus Cristo em nosso viver, tem uma certa dificuldade de crer que vai ser num rompante, num repente, num despertar único de oração e jejum. Que Deus nos abençoe quando nós fazemos orações e jejum. Mas que o nosso culto racional seja uma vida que espelha Jesus Cristo. Com as virtudes, com aquilo que nós acabamos de ler em 2 Pedro capítulo 1. Que Deus nos transforme pelo seu poder, nos guarde pelo seu poder e nos guie na nossa vida, no dia a dia, pelo seu poder. Nós vamos cantar uma última música e depois vamos estudar a palavra de Deus. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida, eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm
tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Senhor, Tu és a nossa esperança, por isso nós estamos buscando ao Senhor na Sua palavra, estamos buscando ao Senhor ao nos reunirmos, mesmo que à distância, estamos buscando o Senhor quando oramos a Ti, quando clamamos na angústia. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos abençoe nessa noite, que a Tua igreja reunida, mesmo que via internet, possa perceber o Senhor agindo, porque o Senhor não precisa de um lugar para nós nos reunirmos, o Senhor não precisa nem mesmo da internet, o Senhor não precisa de nada e de ninguém para agir nos Teus filhos, para agir nesse mundo, para agir nas doenças. Mas nós cremos em Ti, nós pedimos ao Senhor que haja em nós, nos transforme, nos guie, nos dê sabedoria. Agora, quando vamos abrir a Tua palavra, ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos ensine e encontre corações abertos e amoleça nossos corações, nos dê oportunidades de sermos provados para vivermos aquilo que aprendemos. Não sejamos apenas ouvintes, ó Deus, é o que nós pedimos. Para a Tua honra e glória, no nosso crescimento, no nosso benefício, para a paz nesse mundo e para a alegria dos filhos de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, talvez eu passe um pouquinho da meia hora de pregação, e se eu passar, vou pedir que o Renan inicie outra live, tá? Mas eu vou tentar ficar aí dentro do nosso horário, então, provavelmente 8h30, quando encerrar a live. Se você perceber que eu já estava na oração final, não voltaremos. Mas se você perceber que eu ainda estava pregando, voltaremos. Como dizia certo apresentador aqui no Rio Grande do Sul. Irmãos, gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, nós vamos ler nesse capítulo do versículo 5 ao versículo 11. Eu peço que você, de forma reverente, mesmo que à vontade na sua casa, leia comigo o texto bíblico, por favor. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Nós vamos começar, para aqueles irmãos que estão familiarizados com essa linguagem evangélica sobre a Bíblia, no 5b. Ou seja, no 5 depois do primeiro ponto, tá? Então o versículo 5 fala da mesma forma: jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Nós vamos iniciar nossa leitura juntos a partir daí. Então 1 Pedro, capítulo 5, b, até versículo 11. Diz assim o texto bíblico. Acompanhe comigo, por favor. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Versículo 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm ao redor do mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos.
o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá firmes sobre o alicerce. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Espero que você tenha dado um amém forte aí na sua casa. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite, nesse trecho da palavra de Deus, algumas exigências e algumas consequências. Fale comigo. Exigências e consequências da submissão a Deus. A submissão a Deus. Exigências e consequências da submissão a Deus. Irmão, gostaria de refletir nessa noite, nos próximos 20 e poucos minutos, 23 minutos. Se eu passar, como eu disse, vamos retornar à live, por favor, me ajudem aí. Exigências e consequências da submissão a Deus. Creio que o texto nos apresenta claramente 3 exigências e 4 consequências de nos submetermos a Deus, a sua autoridade, a sua vontade, a sua palavra, ao seu domínio. Observe comigo, por favor, versículo 5b. Lembre-se, nós começamos ali na metade do versículo 5, depois do primeiro ponto. Nós vamos ler de novo 5b e 6, para percebermos a primeira exigência que Deus faz para nos submetermos, ou a primeira exigência da submissão a Deus. Diz assim: sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Nós estamos pensando e refletindo e querendo perceber no versículo 6 essa frase, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, como a frase principal desse capítulo, como a frase que nos fala que é necessário submeter-se a Deus. E já de primeira, percebendo a primeira exigência da submissão a Deus, no versículo 5 e 6, encontramos a humildade. Humildade está em baixa. Quando nós olhamos para a humildade, percebemos no texto que acabamos de ler, que humildade deve ser exercida entre nós, filhos de Deus, entre nós, Igreja de Jesus, entre nós, irmãos. O texto bíblico é muito claro: sejam todos, não só os mais pobres, não só os mais velhos, não só os mais tímidos, mas sejam todos nós, sejamos, versículo 5, humildes, para com os de fora, para com o pastor, para com os diáconos. Não, todos nós, entre nós, uns para com os outros. E essa primeira exigência da submissão a Deus, ser humilde entre nós, sermos humildes entre nós ou uns com os outros, tem um porquê. Diz a Bíblia que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Humildade, meu irmão, minha irmã, diante de Deus, exige, como Jesus nos apresentou nas suas próprias palavras, exige negarmos a nós mesmos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Humildade diante de Deus é buscar não a aprovação dos homens, mas a aprovação de Deus. Como diz lá os apóstolos, depois de serem presos por fazerem a vontade de Deus, curando o aleijado do templo: será
que devemos buscar a aprovação desses homens que estão nos mandando não pregarmos ou a aprovação de Deus? Humildade diante de Deus é submeter-se à sua vontade, à sua palavra, à sua orientação. Mas humildade diante dos homens também é necessário. E nós percebemos na própria figura do Senhor Jesus Cristo, quando se torna Deus conosco, se torna em carne, diz a Bíblia, Filipenses capítulo 2, os irmãos conhecem muito bem, que ele se esvazia a si mesmo e vem a se tornar um servo. Em outro lugar, ele vai dizer, Marcos 10, 45, que ele mesmo, o Filho do Homem, não veio nesse mundo para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. A primeira exigência da submissão a Deus é a humildade. Não é fácil. Há dentro de nós algo que nos diz que nós não podemos ficar por baixo da situação. Não podemos nos submeter. Não podemos não expor a nossa opinião. Há algo dentro de nós, que a Bíblia chama de orgulho, que não nos deixa sermos o errado, ou o calado, ou o que abre mão, o que sofre o dano, ou o que muda de opinião. Mas a Bíblia nos chama a humildade. O apóstolo Paulo vai dizer que é o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Ele que se esvaziou, mesmo sendo Deus, não o julgou por usurpação, que o ser igual a Deus era algo a que deveria se apegar. Se tornou servo, como nós, homens. Primeira exigência da submissão a Deus, versículos 5 e 6 de 1 Pedro capítulo 5. Humildade. Mas a segunda exigência nós percebemos no versículo imediato, o 7, quando ele diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. A segunda exigência para a submissão a Deus é dependência. Dependência de Deus, é Ele que tem cuidado de nós. Especialmente nesses dias que temos vivido, e eu posso estar muito enganado, queira Deus que sim, nos dias que viveremos, nas próximas semanas, ou quem sabe no próximo mês, depender de Deus pode significar não se apavorar. Depender de Deus pode significar relembrar as suas promessas de provisão. Depender de Deus pode significar que quando sofremos com a nossa ansiedade, nos lembramos que não podemos acrescentar à nossa vida uma hora e deixarmos tudo nas mãos dele. Como o texto diz, lançarmos sobre Deus aquilo que nos preocupa. Eu vou dizer uma coisa que tem me preocupado muito. Os irmãos que estão assistindo, boa parte são membros dessa igreja. Quantas vezes, em grupos de WhatsApp de pastores e líderes de Eldorado do Sul, há uma briga para abrirem as igrejas. Tanto é que nessa semana abriram-se as igrejas, com 30% da capacidade de lotação sentados, ou do PPCI. E há uma pressão não só dos pastores e líderes, há uma pressão dos crentes em geral, dos irmãos da nossa própria igreja. Vamos cultuar, vamos nos reunir, vamos abrir as portas. Como se essas portas aqui fossem as portas da igreja. E isso tem preocupado. Estou falando de uma preocupação real
com a maneira como nos veem, porque não estamos abertos, os próprios membros da nossa igreja e as pessoas ao redor. Mas estou falando de uma preocupação ainda maior. Estou falando de uma preocupação também, meus irmãos, de alguém se contaminar aqui se nós abrirmos. Agora, quando eu leio o versículo 7, eu aprendo que nós podemos pensar a respeito, nós podemos planejar, nós podemos nos cercar com prudência das devidas atitudes e ações necessárias, mas ansiedade é algo que nós não podemos carregar. Diz o Senhor Jesus, lá no Sermão da Montanha, que basta a cada dia seu próprio mal. E por isso, o peso da ansiedade devemos lançar sobre o Senhor. Versículo 7 nos lembra: depender de Deus é confiar em seu grande amor, é confiar que Ele tem capacidade de carregar as nossas preocupações. Mas vamos lá, eu falei que nós teríamos ou veríamos 3 exigências que o texto bíblico nos traz para nos submetermos a Deus. Versículos 5 e 6, humildade. Versículo 7, dependência. Mas observe comigo, para nos submetermos a Deus, meu irmão, para nos colocarmos debaixo da sua poderosa mão, como diz o versículo 6, para entrarmos debaixo da sua vontade, para nos submetermos a Deus, diz ainda o versículo 8, estejam alertas e vigiem. E por que o versículo 8 diz que devemos estar alertas e vigilantes? Porque o diabo, o inimigo da igreja, o inimigo do crente, o seu inimigo, o meu inimigo, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O versículo 9 ainda alerta, diz, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm ao redor do mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Se a primeira exigência para submeter a Deus a sua vontade, a sua orientação, é humildade, no versículo 5 e 6 de 1 Pedro, capítulo 5. A segunda exigência, como vimos, é a dependência de Deus, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, não alguma, não parte dela, mas toda a nossa ansiedade, a nossa preocupação em demasia. A terceira exigência, meus irmãos, para nos submetermos a Deus, a sua vontade, a sua orientação, está no versículo 8, quando diz, vigiem. E está no versículo 9, quando diz, resistam-lhe. Vigilância e resistência. Exigências para nos submetermos a Deus. Exigências da submissão a Deus. Primeiro, sabemos que os irmãos em todo o mundo, como diz o versículo 9, têm passado pelos mesmos sofrimentos que nós. E porque os irmãos têm passado pelos mesmos sofrimentos que nós, vigiar também é alertar o nosso coração da realidade que atinge a todos. É deixar o mimimi, é deixar aquele, porque eu? É tomar consciência, vigiar o coração, é tomar consciência, vigiar o que está acontecendo, é tomar consciência, é alertar o coração da realidade que atinge a todos. É bem verdade que em tempos de coronavírus, quase nenhum de nós vai dizer, logo comigo, mas nós temos que alertar o nosso coração e ficarmos vigilantes para não cairmos naquele sentimento de que é tudo comigo. Mas em segundo lugar, vigilância é necessário. Resistência é necessário. Porque diz o versículo 8 que o diabo, o inimigo nosso,
anda ao redor, rugindo como leão, procurando a quem tragar. O crente não fica preocupado com o diabo em tudo. Diabo na janela, diabo bateu porta, diabo fez barulho, diabo acordou o cachorro, o diabo abriu a geladeira, o diabo manifestou no vizinho. A gente não fica preocupado com o diabo em tudo. Na verdade, é o diabo que anda preocupado com o crente, procurando tragar o crente, andando ao redor. Mas é necessário vigiar. Estar alerta, estar antenado no que está acontecendo. Como dizia meu pai, olho vivo. Porque o diabo vem disfarçado de anjo de luz, como diz Paulo em 2 Coríntios. Porque o diabo é mentiroso desde sempre, pai da mentira, como diz Jesus em João capítulo 8. Devemos estar alertas, de olho vivo, vigilantes, porque ele tem um sistema todo que ele coordena, porque esse mundo jaz, está morto no maligno. Devemos estar vigilantes, porque ele é o tentador. Devemos estar vigilantes, porque ele é o inimigo de nossas almas, como disse Jesus em Mateus 13. Ignorá-lo não é o caminho. Superestimá-lo não é o caminho. Mas vigiar o nosso coração e vigiar o que está acontecendo para saber das ações do inimigo. Vigiar nosso coração, vigiar nossas palavras, vigiar os nossos olhos, vigiar os nossos desejos, vigiar com quem andamos, as nossas companhias, vigiar o que está acontecendo, as atitudes. Além disso, o versículo 9 nos diz, resistam-lhe. E a pergunta é como? Lembre-se, estamos vendo exigências para nos submetermos a Deus. Resistir ao diabo é uma dessas exigências. Versículo 9. Como resistimos? Amarrando? Não. Fechando a porta, tem uma história agora aí que está aterrorizando a periferia aqui em Eldorado. Fechem as portas, vendem os olhos, cubram os espelhos, cubram as janelas, não abram as portas, acendam velas brancas, unjam os batentes. Não é assim que resistimos ao diabo. O versículo 9 vai dizer, resistam-lhe, vírgula. Vem então a explicação de como resistimos ao diabo, diz a Bíblia, permanecendo firmes na fé. Permanecendo firmes na fé. Leia a sua Bíblia. Faça a oração. Tenha disciplinas espirituais. Seja sério com Deus. Tenha comunhão com os irmãos. Sirva a Jesus. Firme-se na fé. Revista-se da armadura de Deus, que está em Efésios capítulo 6. Exigências da submissão a Deus. Humildade, versículo 5 e 6. Dependência, versículo 7. Vigilância e resistência, versículo 8 e 9. Mas rapidamente, antes de encerrar a nossa live, temos 5 minutos, gostaria de ver no versículo 10, 4 maravilhosos resultados, 4 maravilhosas consequências da submissão a Deus, dessa forma que o texto nos traz. Diz o versículo 10, que o Deus de toda a graça, que os chamou para a glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, em primeiro lugar, os restaurará. Consequência da submissão a Deus, restauração. Somos novos. Somos renovados. Diz o texto ainda, os confirmará. Não restará dúvidas. Não teremos mais, não titubearemos.
Diz ainda o texto, lhes dará força ou os fortalecerá. Esperaremos as nossas forças serem renovadas na fonte de toda força, no Senhor Jesus Cristo e no seu forte poder. Diz o texto ainda no versículo 10, e os porá firmes no alicerce, ou os porá sobre firmes alicerces. 4 consequências da submissão a Deus. Restaurados, confirmados, fortalecidos e firmados. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua semana. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. É o desejo, é por isso que estamos aqui orando, pedindo a Deus isso. Mas que eu e você possamos nos dar conta que se submeter a Deus não é sair e ajoelhar na rua orando. Não é proclamar jejum num dia. Não é nada disso se não for uma vida de humildade, como diz versículo 5 e 6, de dependência, como diz versículo 7, de resistência e de vigilância, como diz versículo 8 e 9, de 1 Pedro, capítulo 5. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a sermos ou preenchermos as exigências da submissão e recebermos as consequências, os resultados dessa submissão. Deus nos abençoe, muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Se você puder, compartilhe aí com outros irmãos essa mensagem que vai ficar durante 24 horas aqui no Espaço Jovem, que é o Instagram dos jovens da nossa igreja, mas também temos um canal no YouTube, onde alguns irmãos estão postando algumas mensagens a partir dessa semana. Deus abençoe, muito obrigado por aqueles que estão cooperando com essa transmissão, e a você que estava assistindo, Deus abençoe você e sua família, que te dê saúde, que te livre de todo o mal. É o que nós estamos orando aqui, pedindo a Deus. Irmãos, vamos nos falar durante a semana, de alguma forma. Amém? Deus abençoe, possamos nos encontrar.